Porque Deus está afastando certas pessoas da sua vida, o motivo vai surpreender você. Espiritualidade. Você percebeu que algumas pessoas começaram a desaparecer da sua vida sem explicação? Pessoas que antes faziam parte da sua rotina, das suas conversas, dos seus planos, agora parecem distantes, frias, desconectadas. E talvez o mais doloroso seja isso acontecer justamente com pessoas que você nunca imaginou perder. No começo você tenta entender, você se culpa, pensa que fez algo errado, tenta salvar conexões, insistir em relacionamentos, recuperar ambientes que antes pareciam tão naturais. Mas existe uma verdade espiritual que quase ninguém tem coragem de dizer. Nem todo afastamento é perda. Alguns afastamentos são livramento. E o mais impressionante é que Deus quase sempre começa a transformar uma vida removendo aquilo que está impedindo a alma de crescer. Porque existem pessoas que se conectaram à sua dor, mas não suportam a sua evolução. Existem ambientes que aceitaram a sua versão ferida, mas rejeitam a sua cura. E existem ciclos que só permanecem enquanto você continua pequeno emocionalmente e espiritualmente. Talvez você esteja sofrendo por algo que, no futuro, vai agradecer profundamente por ter terminado. Preste atenção nisso. Quando Deus quer levar alguém para um novo nível espiritual, emocional e até mental, Ele frequentemente começa criando separações que a pessoa não entende naquele momento. E é exatamente aí que nasce a confusão, porque o coração se apega ao que Deus já decidiu remover. A mente tenta reviver conexões que o espírito já percebeu que terminaram. E enquanto você luta para manter certas pessoas perto, Deus tenta proteger o propósito que existe dentro de você. Só que existe um detalhe ainda mais profundo nisso tudo. Nem todas as pessoas estão saindo porque são ruins. Algumas estão saindo porque a sua alma está mudando. E quando essa transformação começa, tudo ao seu redor também começa a mudar. Inclusive quem permanece. Existe uma mudança espiritual que acontece em silêncio. Ela não faz barulho, não avisa, mas começa a alterar completamente a forma como você sente as pessoas, os ambientes e até as conversas ao seu redor. E talvez seja exatamente isso que está acontecendo com você agora. Porque quando o espírito começa a amadurecer, certas conexões simplesmente deixam de fazer sentido. Aquilo que antes parecia confortável começa a gerar cansaço. Lugares que antes traziam alegria começam a provocar vazio. Conversas que antes fluíam naturalmente passam a parecer pesadas. Muita gente acha que isso é frieza. Mas, na verdade, pode ser crescimento espiritual. O problema é que poucas pessoas estão preparadas para lidar com a sua transformação. Algumas pessoas amavam a versão sua que aceitava pouco. A versão que tinha medo de dizer não. A versão emocionalmente dependente. A versão que se diminuía para não incomodar ninguém. Mas quando Deus começa a curar alguém, algo poderoso acontece. A alma para de aceitar aquilo que antes tolerava em silêncio. E é nesse momento que certos afastamentos começam. Não porque você se tornou melhor que alguém, mas porque o seu espírito começou a buscar ambientes mais leves, conexões mais verdadeiras e relações que não drenem sua paz. Existe uma frase muito profunda que você precisa guardar hoje. Nem todo mundo que conheceu a sua dor foi preparado para viver a sua cura. Algumas pessoas sabiam lidar com você enquanto você estava quebrado, mas não conseguem permanecer quando você começa a despertar. E isso dói, porque parte de você quer continuar levando todos junto nessa nova fase. Só que nem todos estão dispostos a crescer com você. Alguns preferem a versão antiga da sua vida, porque ela era mais fácil de controlar, mais fácil de influenciar, mais fácil de manter presa ao medo, à culpa e à insegurança. Só que Deus não está permitindo mais isso. E talvez seja exatamente por isso que tantas conexões começaram a enfraquecer ao mesmo tempo. Porque antes de Deus mudar o ambiente ao seu redor, Ele muda primeiro o que existe dentro de você. E no próximo momento desse vídeo, você vai entender algo ainda mais profundo. Por que Deus remove certas pessoas não como castigo,
mas para impedir que distrações destruam o propósito da sua vida. Uma das maiores ilusões que existem é acreditar que toda pessoa que entra na sua vida foi enviada para permanecer nela para sempre. Não foi. Algumas pessoas chegam como apoio, outras chegam como aprendizado, e algumas chegam apenas como distração. Esse é um dos motivos mais difíceis de aceitar espiritualmente. Porque existem conexões que parecem amor, mas produzem confusão. Parecem companhia, mas geram desgaste. Parecem importantes, mas atrasam o propósito que Deus preparou para você. E o mais perigoso é que distrações raramente parecem perigosas no começo. Elas chegam através de carência emocional, da necessidade de aprovação, do medo da solidão, da dificuldade de encerrar ciclos. Pouco a pouco, a pessoa começa a ocupar espaço demais na sua mente, na sua energia, na sua paz, e sem perceber, você começa a viver mais preocupado em manter aquela conexão do que em proteger a própria alma. É por isso que algumas despedidas machucam tanto. Não porque aquela pessoa era o seu destino, mas porque o seu coração criou raízes em algo que Deus nunca planejou como permanente. E existe uma diferença muito grande entre apego e propósito. O apego faz você insistir em algo que já perdeu a paz. O propósito faz Deus interromper aquilo que está consumindo sua força espiritual. Talvez hoje você esteja tentando entender por que certas pessoas mudaram tanto com você. Mas talvez a pergunta verdadeira seja: por que você ainda está tentando segurar algo que Deus claramente está afastando? Porque quando Deus quer proteger alguém, Ele não remove apenas perigos visíveis. Às vezes Ele remove distrações emocionais que lentamente estavam roubando o foco, a energia e a identidade daquela pessoa. E nem sempre essas distrações são pessoas ruins. Algumas apenas ocupam um espaço que pertence ao seu crescimento. Outras impedem você de ouvir a própria intuição. Outras alimentam uma versão sua que Deus está tentando curar. Preste atenção nisso. Existem relações que mantêm você emocionalmente preso ao passado. E enquanto você continua tentando salvar certas conexões, Deus tenta salvar você. Só que existe um momento ainda mais doloroso nesse processo. O momento em que o céu parece silencioso. O momento em que tudo desacelera. O momento em que você se sente sozinho até espiritualmente. E é exatamente sobre isso que vamos falar agora. Existe uma fase da vida espiritual que quase ninguém consegue entender quando está vivendo. A fase do isolamento. E talvez esse seja exatamente o lugar onde você se encontra agora. Tudo começa a ficar silencioso. As mensagens diminuem. As conexões enfraquecem. Os encontros se tornam raros. E até pessoas que prometiam permanecer ao seu lado parecem desaparecer sem explicação. Então a mente começa a criar perguntas dolorosas. Será que eu fiz algo errado? Por que todo mundo está se afastando? Por que me sinto tão sozinho mesmo tentando ser uma boa pessoa? Mas existe algo muito profundo acontecendo nesse momento. Nem todo isolamento é abandono. Às vezes, o isolamento é preparação. Porque enquanto você chama de solidão, Deus chama de reconstrução. Existem ambientes barulhentos demais para uma alma conseguir ouvir a direção certa. Existem conexões tão intensas emocionalmente que impedem a pessoa de perceber quem realmente se tornou. E é por isso que Deus, em certos momentos, reduz o barulho externo. Não para destruir você, mas para revelar você para si mesmo. Só que essa fase dói. Dói porque ninguém gosta de sentir vazio. Ninguém gosta de perceber que certas pessoas não eram tão permanentes quanto pareciam. Ninguém gosta de enfrentar o silêncio depois de anos vivendo rodeado de distrações emocionais. Mas existe algo poderoso no silêncio. É no silêncio que a mente desacelera. É no silêncio que a alma começa a limpar feridas antigas. É no silêncio que você percebe quantas vezes ignorou sua própria intuição para não decepcionar outras pessoas. E talvez a frase mais importante desse vídeo seja essa. Às vezes, o céu fica em silêncio, porque Deus está ensinando você a ouvi-lo sem a voz da multidão. Muitas pessoas querem crescimento espiritual sem separação. Querem transformação sem desconforto.
querem paz sem abrir mão do que destrói emocionalmente. Mas Deus trabalha diferente. Antes de entregar clareza, Ele remove excessos. Antes de trazer pessoas certas, Ele afasta conexões confusas. Antes de fortalecer sua identidade, Ele quebra dependências emocionais. E é nesse processo que muita gente desiste, porque confundem silêncio com rejeição divina. Só que existe algo acontecendo dentro de você, enquanto tudo parece parado do lado de fora. Seu discernimento está aumentando. Sua percepção está mudando. Sua alma está começando a reconhecer aquilo que antes aceitava apenas por medo de ficar sozinho. E no próximo momento, você vai entender os sinais claros de que Deus está separando você para algo muito maior do que imagina. Existem sinais que aparecem antes mesmo de uma pessoa sair completamente da sua vida. O problema é que, na maioria das vezes, o coração tenta ignorar aquilo que o espírito já percebeu faz tempo. Tudo começa de forma sutil. Conversas que antes eram leves começam a parecer forçadas. Você sente um cansaço estranho depois de certos encontros. Ambientes que antes pareciam familiares começam a gerar desconforto interno. E mesmo sem entender exatamente o motivo, algo dentro de você começa a dizer: isso já não combina mais com quem eu estou me tornando. Muitas pessoas ignoram esses sinais porque têm medo da mudança. Medo da solidão. Medo de aceitar que alguns ciclos realmente terminaram. Só que o espírito percebe desalinhamentos antes da mente aceitar. Por isso, antes do afastamento físico acontecer, o emocional começa a enfraquecer primeiro. Você para de sentir paz em certas conexões. As conversas deixam de alimentar sua alma. A energia muda. A presença da pessoa já não transmite a mesma verdade. E existe um detalhe importante. Nem sempre isso acontece porque alguém se tornou ruim. Às vezes, simplesmente não existe mais alinhamento espiritual. Existem pessoas que fizeram parte da sua história, mas não fazem parte do seu próximo nível. Existem conexões que foram necessárias para uma fase da sua vida, mas que não conseguem acompanhar a transformação que Deus começou dentro de você. É por isso que algumas relações começam a se dissolver naturalmente, sem brigas, sem grandes explicações, sem acontecimentos dramáticos. Apenas silêncio, distância, desconexão. E quanto mais você amadurece espiritualmente, mais começa a perceber algo muito profundo. A paz se torna mais importante do que a necessidade de manter certas pessoas por perto. Talvez antes você aceitasse migalhas emocionais para não ficar sozinho. Talvez insistisse em relações desgastadas apenas por apego. Talvez tolerasse ambientes pesados porque tinha medo de começar de novo. Mas agora algo mudou. Sua alma começou a desejar leveza, verdade, clareza, conexões que não sufoquem sua essência. E sabe qual é um dos maiores sinais de que Deus está separando você para algo maior? A paz que começa a nascer depois da distância. No começo dói, confunde, machuca. Mas depois você percebe que a ansiedade diminuiu. A mente ficou mais leve. A energia mudou. O coração começou a respirar novamente. Porque certas pessoas não saem da sua vida para destruir você. Saem porque a presença delas já não combina com o futuro que Deus está preparando. E o mais surpreendente é que isso não revela apenas quem precisa sair da sua vida. Revela também quem você realmente é quando para de viver tentando agradar todo mundo. Existe uma verdade espiritual que quase ninguém consegue aceitar no início da transformação. O afastamento não acontece apenas para remover pessoas da sua vida. Acontece para revelar quem você se tornou enquanto tentava ser aceito pelos outros. E talvez seja isso que mais dói, porque às vezes você não estava perdendo apenas conexões. Estava perdendo personagens que criou para sobreviver emocionalmente. A versão que dizia sim para não ser abandonada. A versão que escondia sentimentos para evitar conflitos. A versão que diminuía a própria luz para não incomodar ninguém. A versão que carregava pessoas nas costas enquanto se destruía em silêncio. Durante muito tempo, você acreditou que amar significava suportar tudo, se sacrificar sempre, aceitar migalhas emocionais.
permanecer em lugares que feriam sua alma. Mas Deus não quer apenas mudar quem está ao seu redor. Ele quer libertar você da identidade criada pela dor. E é exatamente aqui que muitas pessoas entram em conflito interno. Porque crescer espiritualmente exige abandonar versões antigas de si mesmo. E isso assusta. Assusta perceber que talvez você tenha vivido anos tentando conquistar aprovação. Assusta entender que parte do seu sofrimento vinha da necessidade de ser amado por pessoas que nunca souberam enxergar seu verdadeiro valor. Só que chega um momento em que Deus interrompe esse ciclo. Não porque Ele quer punir você, mas porque Ele sabe que certas conexões alimentam inseguranças que precisam morrer para que sua verdadeira identidade possa nascer. Preste atenção nisso. Algumas pessoas só conseguem permanecer perto da sua versão ferida. Quando você começa a criar limites, quando aprende a dizer não, quando deixa de aceitar desrespeito, quando para de implorar atenção, essas pessoas começam a se afastar naturalmente. E isso revela algo muito profundo. Talvez elas não amassem quem você realmente era. Talvez amassem apenas a versão sua que era fácil de controlar emocionalmente. Essa é uma das revelações mais libertadoras e dolorosas da vida espiritual, porque a maior coisa que Deus está removendo talvez não seja uma pessoa, talvez seja a versão sua que aprendeu a sobreviver na dor. E quando essa versão começa a desaparecer, algo poderoso acontece. Você para de implorar presença. Para de correr atrás de quem não demonstra reciprocidade. Para de negociar sua paz emocional por migalhas de atenção. E pela primeira vez, começa a entender que seu valor não depende de quem escolheu ficar ou partir. Só que depois dessa limpeza emocional e espiritual, uma nova fase começa. Uma fase onde Deus não apenas remove, Ele reconstrói. E é exatamente sobre esse renascimento que vamos falar agora. Depois de toda a separação, todo o silêncio e toda a confusão emocional, chega um momento em que algo começa a mudar dentro de você, de forma silenciosa, profunda, quase imperceptível no começo. Você acorda diferente, respira diferente, pensa diferente. A dor ainda existe, mas já não controla sua alma da mesma forma. E é aí que começa o verdadeiro renascimento espiritual. Porque Deus nunca remove algo sem intenção. Quando Ele permite certos afastamentos, não é para deixar vazio. É para criar espaço. Espaço para paz. Espaço para clareza. Espaço para conexões mais saudáveis. Espaço para a versão sua que estava sufocada há anos. Talvez você tenha passado muito tempo tentando manter pessoas na sua vida, enquanto perdia a si mesmo no processo. Mas agora algo mudou. Você começa a perceber que paz vale mais do que atenção. Que verdade vale mais do que companhia vazia. Que solitude é muito melhor do que viver cercado de relações que drenam sua energia. E quanto mais sua alma se fortalece, menos necessidade você sente de provar valor para quem nunca enxergou sua essência. Esse é o momento em que muitos começam a recuperar a própria identidade. A mente desacelera. O coração para de implorar reciprocidade. A ansiedade diminui. O espírito volta a respirar. E sabe o que é mais poderoso nisso tudo? Você começa a entender que Deus não estava destruindo sua vida. Ele estava alinhando sua vida. Porque existem conexões que atrasam. E existem conexões que despertam. Existem ambientes que adoecem emocionalmente. E existem ambientes que devolvem força à alma. É por isso que depois de certos afastamentos, você começa a perceber coisas que antes não enxergava. Sua intuição fica mais forte. Sua percepção muda. Seu discernimento aumenta. Aquilo que antes parecia normal agora incomoda. Aquilo que antes parecia amor, agora revela dependência emocional. Aquilo que antes parecia indispensável agora, perde completamente o sentido. E mesmo que ainda existam dias difíceis, uma nova paz começa a nascer dentro de você. Uma paz que não depende da presença de certas pessoas. Uma paz que nasce quando você para de lutar contra aquilo que Deus decidiu remover. E talvez hoje você esteja entrando exatamente nessa nova fase.
a fase onde você deixa de sobreviver emocionalmente e começa finalmente a viver com propósito, clareza e maturidade espiritual. Só que existe uma última verdade que você precisa ouvir. Porque muitas vezes o que parece perda hoje, amanhã será a maior prova de proteção divina da sua vida. Talvez hoje ainda doa lembrar de certas pessoas. Talvez uma parte do seu coração ainda tente entender por que algumas conexões mudaram tanto. Por que certos ciclos terminaram de forma tão inesperada? Por que pessoas que pareciam permanentes simplesmente desapareceram da sua vida? Mas depois de tudo o que você ouviu até aqui, existe algo que precisa ficar gravado dentro da sua alma. Nem todo afastamento veio para destruir você. Alguns vieram para salvar você. Porque Deus consegue enxergar aquilo que o coração emocionado muitas vezes não consegue perceber. Ele vê relações que parecem amor, mas geram aprisionamento emocional. Vê ambientes que parecem conforto, mas atrasam o propósito. Vê conexões que alimentam inseguranças, medos e versões suas que já deveriam ter sido curadas. E mesmo quando você não entende o motivo do silêncio, da distância, das despedidas, Deus continua trabalhando em lugares que seus olhos ainda não conseguem alcançar. Talvez hoje você esteja sofrendo pela ausência de alguém, mas daqui a um tempo, vai perceber que aquela ausência protegeu sua paz, sua identidade e até seu futuro. Porque existem pessoas que saem da sua vida não para deixar um vazio, mas para impedir que sua alma continue vivendo limitada. E quando você entende isso, algo muda profundamente. Você para de perseguir quem escolheu se afastar. Para de implorar reciprocidade. Para de carregar relações que só existiam por medo da solidão. E começa a confiar que aquilo que é verdadeiro, saudável e alinhado com o propósito de Deus permanecerá naturalmente. Guarde isso com você. O que Deus remove com uma mão, Ele prepara algo muito maior para entregar com a outra. Então, se certas pessoas estão desaparecendo da sua vida nesse momento, talvez Deus não esteja tirando algo de você. Talvez Ele esteja preparando você, preparando sua mente, seu coração, sua identidade, seu futuro, sua paz. E um dia você vai olhar para trás e perceber que algumas das despedidas que mais machucaram foram exatamente as que salvaram sua alma. Agora me conta nos comentários. Você já viveu um afastamento que depois revelou ser uma proteção divina?